Mas vamos lá, a minha pergunta. Apesar de muitos calvinistas utilizar o termo permissão para as ações do diabo, João Calvino disse: não devemos recorrer à ideia de permissão de Deus. Isso está na Instituta, volume 1, edição com notas, página 138. Para Calvino, tudo o que acontece está relacionado ao decreto de Deus. Então, quando o diabo age, Deus estaria agindo sobre a sua perfeita vontade? É a vontade plena de Deus. Quando o diabo mata, rouba, destrói, quando o diabo aniquila, é a perfeita vontade de Deus? E essa questão da permissão, por que os calvinistas usam termos como o diabo foi permitido agir dessa maneira, quando Calvino disse que não deveríamos recorrer à ideia de permissão, mas sim ao decreto de Deus? O senhor entendeu a pergunta? Acho que sim. 3 minutos, senhor. Assim, o compromisso, mais uma vez, né, que nós temos com cada palavrinha que Calvino usou, né, isso aí é uma ilusão, isso é uma responsabilidade que os arminianos atribuem a nós. É um fardo que eles querem que nós carreguemos. E nós não temos que carregar esse fardo. Eu não tenho que defender cada palavrinha que Calvino disse, porque eu não creio que as Institutas são uma obra canônica. Eu não creio que Calvino escreveu inspirado pelo Espírito Santo como o apóstolo Paulo e como os profetas. Então não tenho compromisso nenhum em defender cada palavrinha que ele disse. Eu sei que, na verdade, ele disse no volume 1 também, ele falou também, quando ele mencionou Jó, ele falou que existe a permissão, que Deus permite Satanás ir até certo ponto. Ele usou a palavra permissão também, dizendo ao comentar a história de Jó, que Deus permitiu que Jó fosse até certo ponto. Ele usou essa palavra. Então, não há problema nenhum nisso. E, de fato, eu acho que é possível usar as duas palavras. Quando eu vejo, por exemplo, a história de Jó, a Bíblia fala que Satanás compareceu na presença do Senhor e acusou Jó de ser um adorador interesseiro. E Deus disse ao diabo para que ele poderia tocar em Jó, na vida dele, só não podia tirar a sua vida. Deus disse isso 2 vezes. E Satanás ficou dentro dos limites que Deus, e aí vem a palavrinha, permitiu. Deus disse: vá, você pode fazer isso, você tem minha autorização para fazer isso, mas só dentro desses limites que eu estou estabelecendo. Por outro lado, a palavra decreto também pode ser algumas vezes utilizada. Veja, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo que está presente no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, versículos 20 em diante. Eu vou ler aqui para vocês. O texto fala assim: perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Aqui nós vemos uma determinação de Deus: vá lá e você vai ser espírito mentiroso na boca daqueles profetas. A Bíblia fala também que um espírito maligno da parte do Senhor perturbava Saul. A Bíblia diz. Tá certo. Isso tudo é determinação divina. Deus faz isso sem se tornar culpado. É o que a Bíblia diz, não posso fazer nada. Ok, vamos lá, pastor João Flávio. No site do cacp.org.br, lá nós temos mais tempo, né? Está respondido todas essas questões. Mas eu penso assim, os calvinistas precisam assumir João Calvino. Ou assumem João Calvino, ou não assumem João Calvino. Ou aceitam o que João Calvino disse, ou não aceitam. É uma coisa que tem que ser resolvida. Não pode ficar desse jeito, esse entrave. Quando interessa, interessa. Quando não interessa, não interessa. Uma vez eu entrevistei o Henri Cristo, eu fui lá em Brasília entrevistar ele, e aí eu falava: ô Henri, isso aqui, a Bíblia diz isso. Não, isso está errado. Ô Henri, isso aqui, isso está certo. Eu falei: quando interessa está certo, quando não interessa está errado. Ele falou: claro, meu filho, a palavra é minha.
Então, às vezes, os calvinistas agem como Deus da palavra, no sentido de querer manipular a própria palavra. Olha, Calvino disse que não é permissivo, é decreto. Quando acontece alguma coisa, é decreto. O texto que o pastor acabou de citar, nós vamos ver pelo texto também, você pode até verificar no original, e mesmo traduzido, na tradução que ele acabou de ler, você vê que o espírito enganador quis enganar. Ele quis, e assim foi permitido. Agora, permissão na Bíblia é uma coisa, decreto é outra. Eu vou ler daqui um pouco um texto de João Calvino aqui, e nós vamos observar que a coisa é muito séria. Como é que Deus pode decretar as ações do diabo e não ser coautor das suas artimanhas, das suas maldades? Como é que eu posso chegar diante... E outra coisa, a palavra de Deus não dá base para isso. A palavra de Deus é muito clara com relação à vontade. Isaías 14 deixa claro, Satanás fala, eu subirei, eu me assentarei, eu me colocarei. Ali você vê o livre-arbítrio do diabo, você vê o livre-arbítrio, aliás, do anjo de luz ainda, né? Querendo fazer o mal, querendo subjugar o próprio Deus. Então a Bíblia, ela é singela, é simples, objetiva, clara, e eu não entendo que os arminianos não respondam a situação toda perfeitamente. Eu entendo que responde, não tem todas as respostas, mas o arminianismo responde de maneira muito mais positiva, muito mais abrangente, muito mais amorosa, muito mais clara a questão toda, e no arminianismo wesleyano nós vamos encontrar Deus sendo realmente isento do mal e sendo isento das autorias das coisas que o inimigo faz. Agora, no calvinismo, nós vamos encontrar essa falha grave, onde o diabo é apenas um braço do próprio Deus, fazendo mal, destruindo, matando, roubando. Basta fugir do problema. Aí todo mundo é inocente. Olha,